Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Senhor, Cristo, Tende tende piedade piedade de de nós. nós. Divino Espírito Santo, tende Tende piedade. piedade de nós. Ouvimos? Espírito Paráclito, Ouvimos? atendei-nos. Atendemos. Deus Pai dos céus, Tende tende piedade. piedade de nós. Piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da doação dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que os começam a se servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória doa mártires, é isso? Isso, dos mártires. Mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unções de todos os santos, unção de todos os santos, tende piedade de nós. Seja-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propícios, atendei-nos, de todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela tua eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela sua descida sobre Jesus Cristo, livrai-nos, Senhor. Não, pela sua descida sobre Jesus Cristo, batizado, livrai-nos, Senhor. Pela sua santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor.
pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que os pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis inspirai-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis conceder-nos a verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis fazer-nos dignos e forte para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Para que te digneis, ouve-nos, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai teu Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração dos teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que nós mesmos, Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre de tua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora vem a ladainha. Eu vou fazer a ladainha. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Eu estou acompanhando aqui o grupo, aí não tem ouvir-nos, atender-nos, tem uma pequena diferença, tá? Mas é a mesma coisa. Deus Pai do céu, tem piedade de nós. O Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Santa Maria, roga por nós. Santa Mãe de Deus, roga por nós. Santa Virgem das Virgens, roga por nós. Mãe de Cristo, roga por nós. Mãe da Igreja, roga por nós. Mãe da Divina Graça, roga por nós. Mãe Puríssima, roga por nós. Mãe Castíssima, roga por nós. Mãe Sempre Virgem, roga por nós. Mãe Imaculada, roga por nós. Mãe digna de amor, roga por nós. Mãe admirável, roga por nós. Mãe do bom conselho, roga por nós. Criador, roga por nós. Mãe do Salvador, roga por nós. Virgem prudentíssima, roga por nós. Virgem venerável, roga por nós. Virgem louvável, roga por nós.
Virgem poderosa, roga por nós. Virgem clemente, roga por nós. Virgem fiel, roga por nós. Espelho de perfeição, roga por nós. Sede da sabedoria, roga por nós. Fonte de nossa alegria, roga por nós. Paz espiritual, roga por nós. Tabernáculo da eterna glória, roga por nós. Moradia consagrada a Deus, roga por nós. Rosa mística, roga por nós. Torre de Davi, roga por nós. Torre de marfim, roga por nós. Casa de ouro, roga por nós. Arca da aliança, roga por nós. Porta do céu, roga por nós. Estrela da manhã, roga por nós. Saúde dos enfermos, roga por nós. Refúgio dos pecadores, roga por nós. Consoladora dos aflitos, roga por nós. Auxílio dos cristãos, roga por nós. Rainha dos anjos, roga por nós. Rainha dos patriarcas, roga por nós. Rainha dos profetas, roga por nós. Rainha dos apóstolos, roga por nós. Rainha dos mártires, roga por nós. Rainha dos confessores da fé, roga por nós. Rainha das virgens, roga por nós. Rainha de todos os santos, roga por nós. Rainha concebida sem pecado original, roga por nós. Rainha assunta ao céu, roga por nós. Rainha do Santo Rosário, roga por nós. Rainha da Paz, roga por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoa-nos. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem piedade de nós. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te suplicamos que concedas teus servos sempre gozar de saúde da alma e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos sempre da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Maria purifica as nossas boas obras. Hoje é extenso, viu? Como nesta devoção entregamos a Nosso Senhor pelas mãos de sua Santa Mãe todas as nossas boas obras, esta amável Senhora purifica-as, embeleza-as e faz que seu Filho as aceite. Não vou falar do comentário. Bom, tenho que falar. Talvez em nenhuma outra parte deste livro São Luís Maria faz apresentação tão materializada de realidades sobrenaturais como aqui, nos números de 146 a 150. Precisa de uma reflexão teológica e afirmação de que Nossa Senhora purifica as nossas boas obras, as embeleza, as apresenta a seu Filho e as torna agradáveis a Ele. Quando é que podemos dizer que a nossa boa obra é pura? Quando é que podemos dizer que a nossa boa obra é pura? Apenas quando o amor com que a realizamos é puro, sincero, desinteressado, generoso. A única maneira, pois, de purificar os atos é a de purificar o amor, a de o intensificar. Deste modo, não há, portanto, purificação direta das nossas boas obras. Não é possível contar-lhes a podridão como se fossem maçãs. Somos imperfeitos, né? E as nossas obras também
não são perfeitas. Então, precisa dessa santificação da mãe para chegar ao filho. A Santíssima Virgem, querendo retificar as nossas boas obras, só poderá inspirar-nos melhores intenções, poderá revelar-nos os motivos egoístas para que os exterminemos, poderá convidar-nos a unirmos ao seu amor ardente, poderá também acompanhar-nos durante a obra boa, chamando-nos a atenção para a maior glória de Deus. Mas tudo isto é, por conseguinte, antes de mais nada, uma purificação da pessoa que realiza a boa obra e não diretamente da própria obra. Então, Maria está nos purificando e não está purificando a própria obra. É claro, tal purificação só pode dar resultado se a pessoa quer realmente aceitar essa influência de Maria na sua vida. O mesmo se diga quando, ao aformosear das boas obras, o mesmo se diga quanto ao aformosear das boas obras. Então, para que ela se torne pura, também tem que sofrer a influência de Maria. E precisa querer ser influenciada por ela também. A única coisa que Nossa Senhora pode fazer é, antes e durante a boa obra, mostrar-nos os defeitos nos motivos, nas intenções, no amor com que a fazemos, inspirar-nos meios para suprir aquilo que falta, ajudar-nos a aplicar esses meios. Do mesmo modo ainda, não nos pode acompanhar enquanto oferecemos a boa obra a Deus. Então, aqui está sendo dito que nós temos que ter a intenção, temos que querer que Maria as aperfeiçoe para que elas se tornem purificadas. E enquanto estamos fazendo a boa obra, seja ela qual for, ela vai nos intuindo, ela vai nos acompanhando, ela vai aperfeiçoando o que em nós é imperfeito, o que na obra é imperfeito. Bom, continuando. Do mesmo modo, ainda nos pode acompanhar enquanto oferecemos a boa obra a Deus. Mas, entretanto, somos nós que devemos realizar o aperfeiçoamento de nossas boas obras, aperfeiçoando a nós mesmos, colaborando com a valiosa ajuda da nossa Mãe Celeste. De igual modo, devemos afirmar que a Santíssima Virgem não apresenta as nossas boas obras a Jesus, nem as faz aceitar por ele sem a nossa colaboração. As boas obras não são coisas que possam passar para a mão de outrem. São meios de mostrar-nos o nosso amor para com Deus e o próximo. Maria pode fazer-nos companhia nessa manifestação de amor, ou talvez, melhor, nós podemos acompanhar Nossa Senhora e ela conosco acompanhar Jesus na manifestação de amor comum ao Pai Celeste no Espírito Santo. Compreendido até aí, gente? Então, o que fazemos? Tudo o que fazemos, colocamos nas mãos de Maria, que as purifica, através da nossa própria purificação. Nós temos que buscar o aperfeiçoamento para que a Mãe, que nos ajuda, também nos ajude a chegar ao Filho, passando as nossas boas obras para o Filho de forma, assim, uma apresentação melhor nossa. Aqui embaixo tem uma comparação com as maçãs que eu acho que vai dar para entender melhor. Vou dar continuidade.
Todo o valor de nossas obras depende, portanto, de a nossa vontade estar unida ao amor infinito de Jesus. Com esse fim, procura Nossa Senhora ter uma influência grande na nossa vontade para a maior glória de Deus e a santificação dos homens. Então, precisamos estar sempre unidos a Maria e esta Jesus. E dessa forma também estaremos unidos a Jesus. E com isso, a nossa vontade dará maior glória a Deus e nos santificará mais. Até aqui foi isso que eu entendi. Pela entrega total de si mesma, uma pessoa procura assegurar que essa influência benéfica de Maria possa surtir o máximo efeito. Então, o que é isso? É como um remédio, né? Um remédio no corpo doente, uma blusinha numa mão que está doendo, é um acréscimo. Eu tenho uma mão que está doente, Maria vem como esta luva, calça o nosso coração, a nossa mente, nós nos aperfeiçoamos com a ajuda dela e depois a mão saudável é apresentada a Jesus. Ela cura a enfermidade que está nesta mão e apresenta uma mão mais saudável a Jesus. Então vamos ao primeiro parágrafo, que está explicando melhor. As mãos da Santíssima Virgem nunca foram manchadas, nem ficaram ociosas, e por isso purificam tudo aquilo em que tocam. Uma vez que as nossas boas obras estão nestas mãos tão puras e fecundas, estas tiram a dádiva e lhe fazemos tudo que tiver de estragado ou imperfeito. Então, o que tiver estragado e perfeito, uma mão tão pura, vai ser purificada. Já no 47, segundo parágrafo, Maria aformoseia-as, enfeitando-as com seus méritos e virtudes. E é como se um camponês, esse é o exemplo que eu já tinha lido, é como se um camponês, querendo ganhar a amizade e benevolência do rei, fosse ter com a rainha e lhe entregasse uma maçã que constituía toda a sua fortuna. Era o maior bem e único que ele possuía. A fim de que ela, a rainha, a apresentasse ao rei. A rainha, depois de recebida a pobre e pequena oferta do camponês, poria essa maçã numa grande e bela salva de ouro, uma bandeja, né? E oferecê-la-ia assim ao rei, em nome do camponês. Assim a maçã, embora por si mesma indigna de ser apresentada a um rei, tornar-se-ia digna de sua majestade, em atenção à salva de ouro e à pessoa que a oferece. Acho que esse exemplo dá bem, né? Nós oferecemos uma pequena maçã a Maria. Ela a ornamenta, ela a coloca numa salva de ouro, aperfeiçoa aquilo tudo, a torna mais bonita, mais apresentável e diz a Jesus: olha, essa pequena maçã foi a Josi que te ofereceu. Então a mãe vem, pega aquele nosso pequeno gesto que é feito de coração, era a única fortuna que tinha, coloca numa salva de ouro, enfeita e apresenta a Jesus. Dessa forma, Jesus a vê purificada pela mão da mãe. Vamos continuar. Maria apresenta as noivas, explicando sempre, né? Ele vai evoluindo, São João Maria.
Maria apresenta as nossas boas obras a Jesus, porque do que lhe dão, nada reserva para si, como se fosse fim último, mas de tudo remete fielmente a Jesus. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus. Se a louvam e glorificam, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem, a Santíssima Virgem canta hoje como outrora ao ser louvada por Santa Isabel. A minha alma glorifica o Senhor. Então, a mãe não quer nada para si, ela tudo entrega ao filho e glorifica a Deus por isso. É assim que temos que agir. Nada do que eu tenho é meu. Tudo eu entrego a Maria para que ela entregue a Jesus e glorifique o nome de Deus. Parágrafo 149, dando continuidade, faz com que Jesus aceite essas boas obras, por menor e mais pobre que seja a oferta para este Santo dos Santos e Rei dos Reis. Então, Maria, através das suas mãos, a nossa pequena oferta, ela é aceita por Jesus porque é purificada pelas mãos de Maria. Quando se apresenta a Jesus alguma coisa em próprio nome e apoiada na sua habilidade e disposição pessoais, Jesus examina o dom. E muitas vezes ele rejeita-o por estar manchado por amor próprio tal, como outrora rejeitou os sacrifícios dos judeus manchados pela própria vontade própria. Mas quando se lhe apresenta alguma coisa pelas mãos puras e virginais da sua bem-amada mãe, toca-se-lhe no ponto fraco, se me é lícito empregar esta expressão. Já não considera tanto o que se lhe dá, como a sua boa mãe que lhe apresenta. Então, no caso que citamos acima, da maçã dada pelo camponês, que a rainha veio, botou na bandeja de ouro, enfeitou a bandeja e ofereceu ao rei, então a mãe faz isso com as nossas boas obras. Ela as enfeita, as purifica e apresenta a Jesus. E Jesus não vai ver só a boa obra, vai ver também quem a está entregando e qual a intenção que está no coração da pessoa que está fazendo esta boa obra. Assim, Maria, que nunca é repelida, mas sempre bem acolhida por seu filho, faz com que sua majestade receba com agrado tudo quanto se lhe apresenta, seja grande ou pequeno. Basta que seja Maria oferecer para que Jesus receba e aceite. Era o grande conselho que São Bernardo dava àqueles que conduzia à perfeição. Quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende cuidado de a oferecer pelas mãos muito agradáveis e muito dignas de Maria, se não quiserdes seres repelidos. Não é isto mesmo que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes, como já vimos? Já tinha lido aquilo tudo, tá? Então não é isso mesmo? É isto que a natureza inspira em relação aos pequenos quanto aos grandes. Porque não nos levaria a graça a fazer o mesmo para com Deus, que está infinitamente acima de nós e diante de quem somos menos que um átomo. E a graça não faria isso. Que a mãe não me faz voltar, que aí esse tempo que nós estamos cansados aqui, nada. Temos mais uma advogada tão poderosa que nunca foi repelida,
tão hábil que conhece todos os segredos para ganhar o coração de Jesus, tão boa e caridosa que não repele ninguém, por pequeno ou mal que seja. Mais adiante mostrarei na história de Jacó e Rebeca a imagem verdadeira das verdades que menciono. Então vamos para o artigo 4 e aí eu termino no 151. Isso tudo reafirmando porque devemos nos consagrar a Maria através dessa devoção de São João Maria, tá? 151. Esta devoção, fielmente praticada, é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras, seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este fim tão nobre, embora isso estejamos obrigados. Seja por não sabermos em quem está a maior glória de Deus, seja porque a não queremos. Repetindo, quase ninguém age com este fim tão nobre, embora isso estejamos obrigados, seja por não sabermos em quem está a maior glória de Deus. Estou corrigindo aqui, tá? Que está escrito errado. Seja por não sabermos em quem está a maior glória de Deus, seja porque a não queremos, mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, saiba perfeitamente onde reside a maior glória de Deus e não faz nada. Olha, tá tudo confuso aqui. Não faz nada a não ser para este fim. A não ser para esse fim. Porque aqui para mim tá assim, será ser. Não é será ser. E não faz nada a não ser para esse fim. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela da forma que dissemos, pode dizer afoitamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus, com amor puro e desinteressado, e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses? Então aqui nós temos que aquele que tem o coração perfeito, puro, a melhor e a mais pura opção é entregar as boas obras na mão de Maria, que vai glorificar a Deus e não a si próprio. A si própria vai entregar na mão de Jesus para a glória de Deus. É o que ele vem repetindo durante todo esse dia. Alguma dúvida nessa confusão? Volta, seguimos em frente. Vocês entenderam? Para nós que rezamos é muito óbvio isso, né? Pois é. Então, quem vai dar a bênção? Sem nenhum comentário mais. Está todo mundo cansado. Mas tem um comentário aí, sim. Comenta. Olha bem, nós estamos. O que fechou isso para mim foi exatamente as leituras. A Deus você pediu, né? Ladainha no início, lembra-se? Uhum. Falava em Deus, perdoai-nos, perdoai-nos, perdoai-nos. Outra parte, interceda, interceda, interceda. Exatamente. Uma é aberta e a outra é fechada. Uma é de Deus. Olha, eu sou imperfeito, vem me perdoando que eu falei besteira, vem me perdoando que eu estou mal, vem me perdoando que eu não sou capaz, e vai assim direto. Do outro lado, eu falo assim, embora eu não seja capaz, mamãe me ajuda. Mamãe vai lá e fala com ele. Por isso que mãe é um bicho especial. Por quê? Tudo que se quer, se pede a mãe, não se pede a pai. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Então essa intermediação faz
Nós estamos falando de Maria aqui, agora eu vou falar das mães comuns, por isso que eu falei isso aí. Tem uma passagem bíblica em que Jesus é convidado para ir a uma festa, lembra-se? Ele vai nessa festa e chega lá, está todo mundo muito bem. Sem vinho. Aí, não tem vinho. Essa do vinho também é uma, mas tem outra. E tem uma mãe naquele meio ali, que essa mãe do vinho é com Maria. Essa outra mãe é sem Maria, né? Ela chega ali e fala assim, ela pede, alguém quer apresentar essa mulher a Jesus, que Jesus está lá à mesa junto com o povo, ele fala assim, não, eu não vim para esse grupo aqui, eu vim para esse aqui. Eu não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Lembra disso? Lembro. E ela diz assim, o que cai da mesa dos cachorrinhos, da mesa dos filhos, pode alimentar os cachorrinhos. Ou seja, aquela mãe, embora ela não tivesse perto de Maria, mas ela era mãe. Ela, o único interesse que a mãe tem é aliviar tudo do filho. Então, vocês são todas Marias. E nós temos a dificuldade em Caná. Ela diz a mesma coisa. Jesus sabia tudo. Não precisa. Né? Aí ela fala assim. Aí é a intercessão dela, né? Faltou vinho. Que festa danada, né? Faltou vinho. Então ele diz assim. Ela diz assim, faça tudo que ele mandar. Para que serve a água? Numa festa, a água ninguém vai querer, vai? Então chega lá e diz para eles assim, faça o que ele mandar. Pronto. Ele disse que não chegou a hora dele. Mas faça o que ele mandar. E aquelas pessoas nem sabiam de nada. E ela estava intercedendo por um grupo de uma festa e o outro estava fazendo o trabalhozinho deles. E aí é falado assim, na festa se dá primeiro o pior, né? Depois se dá o melhor. Então, pediu o melhor foi uma mãe. Pediu o seu filho, ordenou. Ela não pediu, ela ordenou. Vai lá e faça o que ele mandar. Ele não ia deixar a mãe dele por próximo difícil em momento nenhum. E por isso nós somos sempre revitalizados, somos sempre preenchidos com aquilo que a mãe faz. Qualquer mãe, porque a mãe, ela morre pelo filho. Muito poucas mães não morrem pelo filho. Então, todas as mães deveriam chamar Maria. Todas. Não a mãe de Deus, mas a nossa mãe, porque é o modelo. A mulher é o modelo de nossas vidas. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Nem vocês e nem eu, que eu sou um diferente aqui, né? Mas é assim mesmo. Amém pelo diferente. Amém pelo diferente. Então, minhas irmãs e minhas irmãs, foi muito legal. Eu estava escutando. Vocês pensam que eu estou distraído? Eu estou aqui, ó. Estava escutando o que ela estava falando. Por isso que às vezes eu não rezo, eu escuto. Porque eu sei que de Maria vai ser uma porção de coisa, né? E fica naquela, né? Então, pela intercessão da nossa querida Mãe Maria, Nossa Senhora de todas as graças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.